E aí, estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou Stefano, professor de Ciências da EJA para o 6º e 7º ano, e é muito bom estar aqui. Hoje, o tema da nossa aula é esse que está aqui na tela, sob a redoma Aquecimento Global. Para a aula de hoje, nosso eixo temático é empreendedorismo e educação financeira. O objetivo de aprendizagem é compreender a natureza como um todo dinâmico e o ser humano, em sociedade como agente de transformações do mundo em que vive, com relação essencial com os demais seres vivos e outros componentes do ambiente. O objetivo desta aula é compreender como as atividades humanas contribuem para a aceleração do aquecimento global e quais os impactos ambientais ligados a esse fenômeno. E, estudante, se você quiser fazer anotações de nossa aula, prepare lápis e papel, porque escrever o que a gente aprende aqui ou em qualquer lugar faz muita diferença nos estudos. Lembrando também, gente, que a presença dessa aula pode ser preenchida pelo QR Code que está aqui na tela, certo? Aponte a câmera do celular para ele, para que sua presença fique registrada. E agora sim, a gente vai começar. Quando você ouve a palavra estufa, que imagem vem à sua mente? Acho que isso depende muito das nossas vivências, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque uma jardineira, um florista, ele pode pensar na estufa como um ambiente construído para manter as plantas mais aquecidas, em comparação com a temperatura que está lá fora. Já uma cozinheira, um atendente de lanchonete, pode pensar na estufa como um aparelho que mantém os salgados aquecidos e, normalmente, é aquele que fica em cima do balcão, né, com tampa de vidro. Os dois casos são interpretações corretas do que é uma estufa, mas com sentidos diferentes. Isso se a gente pensar nos conceitos de cada uma, né? Apesar disso, a gente pode notar que tanto a versão do jardineiro quanto a versão da cozinheira estão relacionadas a um conceito comum: manter o ambiente interno aquecido. E aqui vai outra certeza, porque certamente você, o jardineiro e a cozinheira já ouviram a palavra estufa ser vinculada a outros assuntos, sendo um pouco mais específico, assuntos climáticos. Assim, a gente tem um termo que, com o passar dos anos, se tornou muito presente em discussões sobre a preservação do meio ambiente, o efeito estufa, que também é associado a um outro termo bem famoso, o aquecimento global. E sim, esses dois têm relação um com o outro e com algumas ações humanas para com a natureza que discutiremos ao longo dessa aula. E dentro desse assunto, a nossa pergunta de hoje está aqui na tela, certo? Para você poder responder em seu caderno, que é a seguinte: como as ações humanas se relacionam com o aquecimento global? Vamos aprender bastante para que possamos corrigi-la ao fim da aula. Vamos lá. Vamos começar entendendo o efeito estufa, ok? Vimos que o princípio de uma estufa é a retenção de calor, ou seja, manter o ambiente sempre aquecido. Por que será que o efeito estufa recebe esse nome? Bom, turma, o efeito estufa é resultado da existência e da constituição, ou seja, daquilo que compõe, que forma a nossa atmosfera. E quando falamos de atmosfera, estamos falando da massa de gases que envolve o nosso planeta Terra. Por que dizemos então que a constituição dela importa tanto assim? O que será que tem aí? É porque os gases presentes na atmosfera têm total ligação com esse fenômeno. Vamos entender ele melhor? Vamos usar como exemplo outros planetas do nosso sistema solar. E aqui a gente tem todos eles, certo? Dentre eles, temos aqueles que não possuem atmosferas favoráveis no sentido de retenção de calor. E aí vocês vão entender direitinho a partir de agora. Na ordem de proximidade do Sol, pessoal, Mercúrio é o planeta mais próximo, né? Ele é o primeiro. Enquanto Vênus vem em seguida, ocupando a segunda posição. Só que mesmo mais distante do Sol que Mercúrio, Vênus é o planeta mais quente, inclusive o mais quente do sistema solar. Se a gente pensa na proximidade do Sol como principal influência para a temperatura de um planeta, isso parece não ter lógica, né? No entanto, tem um detalhe aqui. O planeta receber o calor do Sol e conseguir manter ele em sua atmosfera são coisas diferentes, sendo que a retenção desse calor fica por conta dos gases atmosféricos que esse planeta tem. Mercúrio, apesar de próximo do Sol,
não possui em sua atmosfera gases que tenham boa retenção de calor, além de existirem em pouca quantidade. Já a atmosfera de Vênus é o caso exatamente inverso. Mesmo estando mais distante do Sol que Mercúrio, a atmosfera de Vênus possui uma grande quantidade de gás carbônico, que é um gás que retém calor com muita facilidade. Como resultado, Mercúrio possui a temperatura menos elevada que a de Vênus. Agora, como acontece com a Terra, né? O nosso planeta recebe os raios solares por irradiação, ok? Então, parte desse calor é refletida de volta para o espaço, mas parte dele se mantém aqui na Terra, dando ao nosso planeta a temperatura que a gente conhece. E assim como dissemos antes, a retenção desse calor é feita pelos gases que conseguem retê-lo aqui. A eles damos o nome de gases estufa. Falando de gases estufa, podemos citar dois deles em especial. O CO2, que é o gás carbônico, e o gás metano. O gás carbônico costuma ser associado a queimadas, poluição, quando na verdade ele é essencial para a vida aqui na Terra. O malefício dele está na proporção, na quantidade de gás carbônico que a gente tem na atmosfera. Enquanto é liberado na respiração de seres vivos, queimadas naturais, erupções vulcânicas, por exemplo, se apresenta na quantidade ideal para manter a temperatura e a vida no planeta. Já o gás metano ele é liberado a partir da decomposição de matéria orgânica. Isso quer dizer que o apodrecimento de animais e vegetais, já sem vida, libera metano, mas também é liberado em excrementos animais, pântanos e vulcões. Por emissões naturais, também se apresenta em proporções aceitáveis para a atmosfera. Como vimos, gente, é importante entender que o efeito estufa é um fenômeno natural do nosso planeta, sendo essencial para que ele possa se manter aquecido, criando condições para a existência da vida. Também é graças a ele que as regiões mais quentes e mais frias da Terra não sofrem variações de temperatura muito grandes, ou seja, lugares muito frios continuarão sendo muito frios, lugares muito quentes continuarão sendo muito quentes. A gente não vê uma agressividade na variação de temperatura, ao menos de maneira natural. E como já dissemos também, as quantidades de gás estufa presentes na atmosfera fazem total diferença se pensarmos em quanto calor a Terra acaba retendo. Mas nós sabemos que o homem é o maior transformador do espaço em que ele vive. E as transformações, pessoal, quando ocorridas de forma nociva para o meio ambiente, acabam resultando em um fenômeno como o aquecimento global. E agora a gente vai entender melhor do que se trata. Mas antes eu peço que você dê uma olhadinha aqui na tela, que tem o QR Code rolando. Pegue a câmera do seu celular, aponte para ele e marque presença. Certo? Estamos esperando. Bem, as principais envolvidas no aquecimento global são as atividades entrópicas, ou seja, atividades que causam desordem ou desequilíbrio ambiental. Nesse caso, estamos falando de temperatura. São elas emissão de gases poluentes por indústrias, gases liberados por veículos motorizados, queimadas, dentre outras. O CO2, gente, o gás carbônico, se torna um problema quando é liberado no meio ambiente em quantidade excessiva. E nesse sentido, uma das ações mais nocivas que o homem realiza é o desmatamento, por duas razões que se complementam de forma negativa. Quando eu desmato uma floresta, eu realizo a queima da vegetação e eu libero o gás carbônico ali, a queima da própria vegetação, da madeira, dos vegetais, libera o gás carbônico. Só que a gente tem que lembrar também que são os vegetais que fazem a troca, as trocas gasosas, liberando o nosso oxigênio, que a gente usa para respirar, e absorvendo o gás carbônico liberado. Ou seja, além de liberar o gás carbônico presente naquela vegetação, eu ainda retiro as plantas que fariam a retirada dele do ambiente. Complicado. E o mesmo acontece com a poluição das águas. Por quê? Por consequência, ocorre a morte das algas, que também tem o papel de retirar o excesso de gás carbônico do ambiente. Mais gás carbônico, mais calor retido, maior temperatura na nossa Terra. Com o gás metano, CH4, temos como fator agravante a urbanização. Isso porque os centros urbanos, principalmente os grandes, geram toneladas de lixo que, como agravante, tem seu descarte feito de forma indevida. E a decomposição desse lixo, turma, é responsável pela grande emissão de gás metano no ambiente.
O meio rural não fica atrás, né? Na verdade ele fica, não é na mesma proporção, mas assim, ele também contribui negativamente para isso, porque o avanço do setor de pecuária tem elevado em muito a criação de gado e os outros animais para o consumo humano. Isso resulta na liberação intensa de metano na atmosfera, advinda das fezes desses animais, né? A gente está falando de matéria orgânica. O óxido nitroso, N2O, também é o gás estufa, e ele é proveniente da fabricação de fertilizantes, queima de combustíveis, derivados de petróleo, certo? E ele também é usado em fins cirúrgicos por se tratar de um anestésico inalatório poderoso. Hidrofluorocarbono, que é o HFC, e o perfluorocarbono, que é o PFC. São dois gases estufa muito semelhantes em sua composição e também em sua utilização. Ambos têm aplicação em produção de solventes, espumas e produtos para refrigeração. E é mais um caso, gente, em que os centros urbanos se tornam referência na emissão de gases estufa, visto que o uso de condicionador de ar, né, aparelho de ar-condicionado, ocorre em larga escala no meio urbano. E quais os impactos causados pelo aquecimento global em decorrência desse acúmulo de gases na atmosfera? É isso que a gente vai ver. Um dos primeiros impactos, e gatilho para outros mais, é o derretimento de gelo e neve das calotas polares e picos de montanha. Em algumas regiões que historicamente havia uma espessa camada de gelo, hoje se encontram apenas água e rochas, como a gente pode ver nessa foto. É importante lembrar também que os animais característicos desse tipo de habitat são os que mais sofrem com essa situação, porque eles não podem reagir aos impactos causados, né? Eles são indefesos contra isso. Como consequência, a gente tem o deslocamento de água que estava nessas geleiras, porque se derreteu, vai ter que ir para algum lugar. Consequentemente, o mar. Só que o mar está ligado com várias regiões, né? Então, o aumento do nível das águas, gente, ele vem principalmente desse derretimento de geleiras. E acarreta no desaparecimento de pequenas ilhas ou regiões costeiras, né? A gente tem várias cidades costeiras ao redor do mundo, onde o mar avançou e a população é obrigada a recuar, né? Assim como todas as estruturas que antes eram casas, eles têm que abandonar e dar início a uma nova vida um pouco mais afastada do oceano. Esse avanço do mar ocorre também em direção aos rios. Eles se misturam com a água doce, tornando ela salgada, ou seja, ela deixa de ser potável, que é um problema também muito complicado. Já no mar, gente, os impactos ambientais, eles ficam por conta da mudança de temperatura dos mares. A gente tem aqui dois exemplos de recife de coral. Um está bem colorido e o outro não está, certo? Isso porque eles são muito sensíveis ao calor, não resistem ao aumento de temperatura que, para nós, seria insignificante. A questão é que os recifes eles são considerados berços da vida marinha, né? São espaços onde muitas espécies vivem e se reproduzem. Se você perde um recife de coral, você também perde a biodiversidade marinha que dali surgia. Difícil também. Maiores temperaturas, aí já saindo da questão natural e também entrando um pouquinho nos impactos socioambientais, ficam por conta dos ciclos de chuva. Por quê? A gente tem regiões que recebem quantidades de chuva excedentes, ocasionando enchentes em várias localidades, enquanto outras regiões sofrem com longos períodos de estiagem. A gente tem a seca, que atinge várias plantações Brasil afora. Por consequência, atividades humanas que dependem da chuva, como a agricultura, geração de energia em usinas hidrelétricas, são afetadas por esse tipo de fenômeno e têm sua produção comprometida. Por consequência, a gente tem aí uma situação em que falta chuva em diversas regiões, a usina hidrelétrica está trabalhando abaixo da carga normal, a produção de energia acaba caindo para outro tipo de usina, que são as termoelétricas, certo? Onde a produção é mais cara e isso afeta a gente na conta de luz. Se a plantação é afetada por chuva, por seca, a gente tem uma redução no produto que chegaria ao mercado e isso resulta no aumento do preço do tomate, da batata, do milho, etc. Além disso, a gente tem regiões do planeta em que há ocorrência de desastres naturais, como os que a gente está vendo aqui, certo?
A gente tem furacões, tempestades, deslizamentos e incêndios naturais que passam a ocorrer com maior frequência que o normal. E aí a gente tem visto várias reportagens, né, no Brasil mesmo, que infelizmente tem sofrido com chuvas fortíssimas em determinadas regiões, deixando a população em situação de grande vulnerabilidade. A gente sabe que esse tipo de fenômeno acontece e estão sujeitos a eles. Só que como será a vida se esse tipo de evento passa a ser cada vez mais frequente? Pois é, fica aí a reflexão. E já pensando nisso, será que existe uma forma de reverter esse cenário? Sim, existem várias formas. A questão é que, pelo aquecimento global ser um fenômeno, como o nome já diz, né, de proporções globais, exige uma mobilização de caráter semelhante. E aí a gente está falando de atitudes em larga escala, como redução de queima de combustíveis fósseis, redução de desmatamentos e queimadas, redução e tratamento do lixo descartado, dentre outros. Resumidamente, a mudança nesse cenário passa por medidas governamentais, que devem partir principalmente de países desenvolvidos, pois são eles que fazem mais uso dos recursos naturais, mas também são os que possuem maior poder de investimento para poder fazer essa mudança, gente. Então, trazendo de volta a nossa pergunta do dia, para que a gente possa responder, como as ações humanas se relacionam com o aquecimento global? Vamos descobrir? Gente, as ações humanas aceleram o aquecimento global por meio do desmatamento, emissão de gases estufa na atmosfera, elevando o calor retido em nosso planeta. Podem corrigir em seus cadernos. Bom, nossa aula está chegando ao fim e eu espero que tenham aproveitado bastante a discussão que a gente trouxe hoje, porque agora a gente vai fazer uma atividade sobre ela. Show? Então, dê uma olhadinha aqui porque a gente vai precisar relembrar alguns pontos para poder fazer ela. Na atividade de hoje, temos que completar o parágrafo abaixo, utilizando as palavras em destaque sobre o tema discutido. Leiam comigo então. O alguma coisa é a elevação da alguma coisa média do planeta, por conta da emissão desmedida de alguma coisa na alguma coisa. Assim, é uma intensificação do fenômeno natural chamado alguma coisa. Logo abaixo, a gente tem as palavras que completam o parágrafo se forem postas na ordem correta. Aí a gente tem gases estufa, tem atmosfera, tem efeito estufa, aquecimento global, temperatura. E aí eu vou dar um tempo para vocês descobrirem a posição correta de cada uma, certo? Cada termo se encaixa no parágrafo adequadamente. Em seguida a gente vai corrigir. Valendo! Muito bem, estamos de volta com nossa correção e nossa frase completa nos diz o seguinte: o aquecimento global é a elevação da temperatura média do planeta por conta da emissão desmedida de gases estufa na atmosfera. Assim, é uma intensificação do fenômeno natural chamado efeito estufa. E aí, acertaram todas? Eu espero que sim. Agora a gente vai rever o que aprendeu hoje. Hoje a gente aprendeu que os gases estufa são essenciais para a vida na Terra, por reterem na atmosfera o calor necessário para o equilíbrio do planeta, no que chamamos de efeito estufa. A gente também aprendeu que a liberação dos gases estufa ocorre de maneira natural, por meio da respiração de seres vivos, decomposição de matéria orgânica, erupções vulcânicas e queimadas naturais. Vimos que a elevação da temperatura do planeta pode trazer consequências como elevação do nível do mar, alteração nos ciclos da chuva, aumento de frequência de desastres naturais e outros impactos ambientais. E por fim, vimos que, apesar das proporções, se trata de um cenário reversível, sendo essa mudança fundamentada em políticas de preservação ambiental, a serem implantadas nos governos de todo o mundo. E aí, aprendeu bastante? Fez nossas atividades? Mostra pra gente. Usa o seu celular, aponta a câmera dele para o QR Code que está aqui na tela. Estudantes, então é isso. Sobre a redoma, aquecimento global, foi nossa aula de hoje e eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam também de registrar a presença no QR Code que está aqui na tela. Basta apontar a câmera do celular para ele e marcar que está com a gente.
Espero ver vocês na próxima aula. Peço que fiquem de olho na nossa programação. Bons estudos e não se esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos.